A raiz do cabelo tá aparecendo? Fica lindo esse penteado bicolor. O bucho tá pra lá de tanta comida. Vire um sofá pra receber o seu amor. O tédio é grande, a diversão é exígua. Oxi, conte os dentes com a ponta da língua. Não aguenta sempre a mesma refeição? Troca feijão com arroz por arroz com feijão. Daqui a pouco a gente dá fim a isso tudo. Mas só se tiver vivo, bem vivinho. Se sair, use a máscara, cabeçudo. Até porque tu não é tão bonito assim. 51, uma boa ideia. Beba com moderação. Olá pessoal, é uma satisfação muito grande estar aqui com todos vocês para nós debatermos um pouquinho aí sobre o futuro dos negócios de meios de pagamento e sistema financeiro brasileiro como um todo. Meu nome é Raul Moreira, eu sou diretor executivo do Banco Original, responsável pelas áreas de tecnologia, operações, produtos e também Open Banking. É uma satisfação estar aqui com todos, eu também participo como membro da diretoria da ABECS, Associação Brasileira das Empresas de Cartões de Crédito, e membro da diretoria da BBC, e também, que é a Associação dos Bancos, né? E também sou membro do Conselho de Administração de uma fintech chamada PicPay, amplamente conhecida, uma das maiores fintechs aí hoje do país, né? Eu estou aqui com o Alberto. O Alberto é um executivo da Sorocred, que tem ampla experiência no mercado de meios de pagamento e digital, e essa experiência, inclusive, ela tem um destaque muito no ambiente do Brasil, mas também ele tem uma experiência bastante interessante no exterior, né? Então, eu acredito que o Alberto aí vai agregar muito nas discussões que nós temos pela frente em relação a, principalmente, essas novas mudanças que estão acontecendo no sistema financeiro. Inicialmente, eu queria falar um pouquinho sobre três grandes forças que estão acontecendo atualmente, nesse momento, que é muito importante para os associados da Brasel estarem atentos a esse contexto dessas mudanças que estão acontecendo. Eu tenho mais de 30 anos de experiência no mercado financeiro, passei por diversas empresas, participei do board de grandes organizações de meios de pagamento, né? E particularmente nunca vi mudanças tão profundas que estão acontecendo, que vão trazer reflexos, na minha opinião, extremamente positivos no mercado futuro. No entanto, há de se debater muito bem os rumos que estão sendo tomados e principalmente o que isso pode beneficiar o setor de comércio. Então, a ideia é debater um pouco e chegar um pouco a esse consenso daquilo que realmente vale a pena nós debatermos, vale a pena nós focarmos, vale a pena nós conversarmos com os reguladores a respeito disso aí, o quanto o comércio precisa ser ajudado a partir de todas essas transformações que estão acontecendo no sistema financeiro. Desnecessário falar o quanto que isso é importante no cenário em que todos nós estamos vivendo. Inicialmente, eu queria colocar aqui, na minha opinião, existem três grandes forças que estão acontecendo simultaneamente. Uma delas é a própria regulação. A regulação vem passando por uma transformação muito profunda. A Brasel, inclusive, por meio dos seus representantes, participa desde 2013 ou até antes de discussões relevantes do novo arcabouço regulatório da indústria de meios de pagamento. Em novembro de 2013, nós tivemos uma legislação que abriu o mercado, e eu me lembro que as lideranças da Brasel participaram dessas discussões para que o mercado de meios de pagamento tivesse uma abertura rápida e profunda.
Na minha opinião, isso aconteceu. Logicamente que não tiveram todos os efeitos desejáveis naquele momento ou até agora, mas o nível de competição, principalmente no segmento de adquirentes, ele realmente se intensificou muito, fruto de todo esse trabalho. Essa estrutura de regulação ela vem evoluindo e principalmente ela se acelerou muito a partir de em que momento que o Banco Central estabeleceu uma agenda pragmática de mudanças com o objetivo de ampliar a inclusão, a competição e a educação financeira dos consumidores, né? A mais recente versão dessa agenda do Banco Central é denominada de BC-Hash. Nessa agenda, existem duas questões mais relevantes que estão acontecendo no curto prazo e que estão modificando bastante a forma como as instituições estão visualizando o futuro do sistema financeiro no Brasil. Uma delas é bastante conhecida sobre a questão de que tem saído na imprensa, que é a implantação de toda a infraestrutura de pagamentos instantâneos no Brasil e que a gente vai falar um pouquinho mais adiante a respeito dela. Eu, particularmente, gostaria muito de focar um pouco o contexto da discussão nessa infraestrutura de pagamentos instantâneos, que, na minha opinião, ela trará mudanças profundas, que não é possível visualizar tudo até agora, mas o que a gente vem percebendo é que realmente ela pode mudar bastante o jogo na forma como as pessoas efetuam as suas relações de consumo nos mais diversos segmentos. Um pouco mais adiante, nós temos a agenda do Open Banking, no qual é uma agenda muito importante. O Bacen tem sido bastante firme na questão das convicções de que o sistema financeiro precisa ser mais competitivo, precisa ser mais aberto, precisa ser mais inclusivo. E precisa ser, logicamente, isso acaba refletindo na questão de preço ao consumidor final, ou seja, esse consumidor final uma pessoa física ou uma pessoa jurídica. Vejam que interessante em relação ao Open Banking é que a denominação da regulação, pouca gente fala sobre isso aí, né? Mas é uma denominação de criação do sistema financeiro aberto, né? Então não se fala mais sistema financeiro brasileiro, se fala em sistema financeiro aberto, né? Em letra maiúscula, inclusive. Eu acho isso aí bastante marcante, porque isso demonstra a convicção de que o mercado precisa mudar, que o sistema financeiro vai ser mais competitivo e que o sistema vai se abrir principalmente para novos entrantes. Voltando ao contexto das forças que estão acontecendo no mercado, então essa primeira ela se relaciona mais aos aspectos de mudança de regulação, mas outras duas forças são tão importantes quanto, né? Talvez um pouco mais silenciosas, né? Mas extremamente relevantes. A segunda força é o comportamento do consumidor. O comportamento do consumidor vem mudando, é um consumidor que vem se digitalizando com uma velocidade extremamente relevante, importante. Acho que poucos países estão enfrentando uma velocidade tão grande no comportamento cada vez mais digital do consumidor. Então, quem realiza ou quem efetua relações de consumo precisa entender esse contexto de mudança desse comportamento do consumidor, o que ele deseja, como ele se comporta. E nós tivemos aí um evento adverso, que foi a questão da pandemia. Desnecessário falar o quanto ela foi profunda para o segmento do comércio, né, para o segmento dos bares e restaurantes, para o segmento de alimentação. Realmente foi algo que poderia se falar que nunca se pensou que nós passaríamos por uma situação dessa, mas ela refletiu dois aspectos importantes nessa questão da força do comportamento do consumidor. Um deles é que ele rapidamente procurou soluções digitais, procurou soluções de e-commerce, procurou soluções em que o consumo dele precisava acontecer, mas precisava acontecer de uma forma diferente. E uma outra questão que aflorou muito forte foi o quanto o Brasil ainda precisa avançar no processo de inclusão financeira e digital. Vejam que em plena pandemia nós visualizamos cenas bastante preocupantes no Brasil, de milhões e milhões de brasileiros que precisavam buscar os seus recursos, precisavam encontrar formas alternativas de sobrevivência,
dependiam de acesso a soluções digitais e realmente tiveram muito problemas. Então, isso mostra que nós avançamos, sim, temos um consumidor que tem um comportamento mais voltado para essa questão digital, mas temos uma missão muito grande de trabalhar no mercado, de uma forma geral, como sociedade, de trabalhar a questão da inclusão digital e financeira. E nesse aspecto aí, esse processo de mudança, ele vai ser um processo de mudança que vai ganhar uma velocidade cada vez maior, e a obrigação que a sociedade tem e os reguladores têm de prover soluções de inclusão para esses consumidores fica bastante evidente. Bom, a terceira força que eu queria elencar, também ela é relativamente silenciosa, ou ela passa até muitas vezes desapercebida por todos nós, é a questão da evolução da tecnologia. Uma coisa puxa a outra. No momento que você tem consumidores cada vez mais voltados para o ambiente digital, você tem a questão da tecnologia sendo puxada para que ela evolua e encontre novas formas de prover os serviços melhores, seja tecnologias envolvendo questões de telecom, de telecomunicações, sejam questões de tecnologia envolvendo até a forma como você autentica, como você busca uma assinatura eletrônica de um consumidor que não pode sair de casa ou não quer mais sair de casa ou do seu trabalho e quer fazer um determinado consumo. E aí entra o aspecto também de não só de autenticação, de segurança, como novas formas de meios de pagamento. Então, vejam que essas três forças, eu particularmente, nos meus mais de 30 anos de experiência no mercado, nunca vi elas convergirem de forma tão rápida e de forma tão profunda. Convergindo a questão de uma regulação extremamente profunda e, além da regulação, uma determinação do regulador de que realmente as coisas precisam mudar. Um consumidor que, de um lado, passou a ter um comportamento mais voltado para a questão digital, está confiando mais no digital, ao mesmo tempo, uma parcela da população precisa da nossa ajuda em termos de inclusão. E, por fim, você tem uma evolução da tecnologia envolvendo a questão de autenticação de clientes, uso de biometrias faciais, uso de inteligência artificial, uso de novos meios de pagamento, que vão convergir para um mundo cada vez mais digital, cada vez mais evolutivo, e esperamos, inclusive, que se busque soluções de inclusão financeira e digital da população. Essa questão da inclusão financeira e digital, ela tem algumas evidências, além da evidência em que eu falei sobre uma população que teve que sair à rua, formar filas, em plena situação de pandemia, porque não conseguia sacar seu dinheiro, você tem esse evento, né, porque ela não estava incluída financeiramente ou digitalmente, e você tem um evento de que, mesmo com toda essa evolução, um evento adverso que o número de papel moeda, o número de pessoas guardando dinheiro no bolso até aumentou, o que foi particularmente para mim um número decepcionante, porque de todos os investimentos que a sociedade brasileira, as empresas vêm fazendo para se digitalizar. Mas isso são momentos em que a gente vive, momentos de situações extremas, e que precisam realmente ser tratadas e que afloram a necessidade de realmente nós promovermos as mudanças. Bom, qual é a mudança, na minha opinião, mais evidente que ela seria motivador para que a gente discutisse ela de forma profunda? Ela é uma mudança de curto prazo, especificamente. Nós precisamos de mudanças de curto prazo. Nós sabemos o quanto que o comerciante está sofrendo com toda essa situação vivida nesse cenário que nós estamos vivendo de 2020, que vai ser um ano que vai, infelizmente, entrar para a história sob o aspecto negativo, né? Que é a questão específica da mudança dos meios de pagamento. E aí vem o cenário da determinação do regulador, do consumidor, da tecnologia, culminando agora, iniciando em outubro, e com lançamento final em novembro deste ano. Estamos falando de situações de curto prazo, que são os pagamentos instantâneos, que é o sistema de pagamentos instantâneos no Brasil. Muito
chamado recentemente pela marca que foi divulgada pelo Banco Central, que é o Pix. É nele que eu queria me aprofundar um pouco nessa discussão e nesse processo de debate com todos os players da indústria, porque não é uma coisa trivial que vai acontecer. Afinal, o que vai acontecer? O Brasil nunca teve um sistema 24/7 e instantâneo de transferências entre pessoas, transferências de valores entre pessoas e falando seja uma pessoa física ou uma pessoa jurídica. Isso pode nos parecer um processo evolutivo da tecnologia, da regulação, do comportamento do consumidor, até uma coisa normal, mas não é uma questão trivial. Ela vai mudar a forma como a gente se relaciona em termos do comércio. E por isso que eu falo que é muito importante as atividades comerciais conhecerem aonde que o consumidor realmente vai mudar o seu comportamento e aonde que essa nova infraestrutura que está sendo montada que vai acabar acelerando esse processo de mudança. O sistema de pagamentos instantâneo, então, ele vai permitir que uma determinada pessoa, possa fazer uma transferência para um determinado estabelecimento comercial de forma real-time. Aonde que nós temos isso aí hoje? De forma real-time, realmente o Brasil não tinha até então uma infraestrutura que permitisse isso aí de forma instantânea, desculpe, tá? Em que você, em questão de segundos, soubesse que aquele dinheiro já está na sua conta. Então, isso é um ponto que vai trazer uma série de mudanças. O que mais se aproxima desse processo, né, de transferência é a TED, mas a TED não é uma questão instantânea, não é um serviço instantâneo, o DOC muito menos, né, ele é processamento à noite que é realizado, e a TED, ela é um processamento assíncrono, que a gente chama tecnicamente, isso é, ela tem todo um processo, um ciclo que ela realiza no sistema financeiro na integração, e o dinheiro às vezes chega em meia hora, às vezes chega em uma hora, às vezes chega até em 2 horas depois, né? Então, a TED, essa transferência eletrônica de recursos, ela não era passível de ser utilizada para as relações de consumo no nível da intensidade que a gente gostaria. Tá? Outra situação que se aproxima muito de uma certificação de que aquela compra, aquele dinheiro vai cair, né, para o estabelecimento comercial, vai chegar no estabelecimento comercial, é o do sistema de cartões, que sempre teve um papel muito importante no processo de ampliação das relações de consumo, de ampliação da substituição do papel moeda, mas o dinheiro mesmo numa transação de débito, ele não chega instantaneamente para o estabelecimento comercial. Bom, e aí nós temos a chegada do advento dessa nova infraestrutura que vamos chamar de PIX, que é a marca que o Banco Central determinou para todo esse tipo de pagamento. Essa nova infraestrutura vai permitir que você, simplesmente com algumas chaves específicas do consumidor, chave que a gente fala, formas de você identificar aquele consumidor, e eu já vou falar quais são, instantaneamente, você pode pedir para que ele te mande o dinheiro e você pode entregar a mercadoria. Instantaneamente, você pode pedir que ele, por meio do seu aplicativo, qualquer aplicativo que seja de banco, né, mire o celular por um código de barras, que é um padrão especial que a gente vai falar um pouquinho mais adiante, já regulamentado, e você tem a confirmação imediata de que o dinheiro está chegando na sua conta. Não só a confirmação, como também o mais importante, que é o dinheiro, né? Então, essas questões não são triviais, volto a ratificar, elas vão mudar a forma como se realiza, como se relaciona no comércio, né? No momento em que você possa efetivamente promover, você no seu estabelecimento comercial, promover uma aceitação e dizer assim, não, eu aceito pelo Pix, aí a pergunta que vem assim, mas a pessoa do outro lado, o consumidor, vai ter um aplicativo, ele precisa ter um aplicativo, o código de barras precisa ser especial, eu preciso ter algum credenciamento especial, é uma bandeira específica? Não, pessoal, é um padrão estabelecido para a indústria financeira e detalhe, os bancos são obrigados a aderir a esse padrão. Os bancos são obrigados, pela nova regulamentação do cenário que nós falamos anteriormente, de colocar nos seus aplicativos, né, essa solução do Pix, né? E o Banco Central, na minha opinião, foi extremamente assertivo nessa questão dessa obrigação,
Porque quando você conversar com um determinado consumidor, em que você vai dizer assim, pode pagar com Pix, ele está aí no seu aplicativo do seu banco, né? Isso é um processo que vai ser natural para os milhões e milhões de consumidores no seu dia a dia. Da mesma forma que esse aplicativo dentro do banco haverá a possibilidade de uma transferência imediata entre pessoas ou pessoas para pessoas físicas para pessoas jurídicas, também é obrigatório se colocar a leitura desse código de barras, né, que é padrão, e esse padrão foi estabelecido dentro dessa nova legislação. Esse padrão se chama BR Code, foi o nome em que o Banco Central deu para esse padrão de leitura de código de barras. Esse QR Code, né, que no Brasil agora vai se chamar BR Code, é um padrão que acho que muita gente já conhece, é um padrão que os estabelecimentos comerciais estão muito utilizando, inclusive até de forma interessante, para que os clientes possam acessar o cardápio ali na relação ali de consumo de bares e restaurantes. Então não é nada estranho ao consumidor, nada estranho ao comerciante, né? Isso foi muito utilizado em outros países como a China, e eu acredito que aqui as pessoas vão utilizar com bastante tranquilidade essa questão de mirar o seu celular por meio do seu aplicativo do seu banco, ou por meio de um aplicativo de uma fintech que ele escolha, a gente chama de carteira digital, essas novas plataformas que estão surgindo, né? Aliás, muito bem-vindas, né? Eu sou conselheiro de uma dessas empresas e vejo o quanto que elas podem agregar no processo competitivo e de inclusão financeira para a população brasileira. E isso vai permitir que essas empresas e os bancos também vão ter que se movimentar para que esse consumidor utilize cada vez mais essa solução de pagamento instantâneo, porque se o banco não estimular que esse consumidor use, pelo meio do aplicativo do seu banco, essa solução de pagamentos instantâneos, ele vai usar por outro. Ele vai usar por meio de uma fintech, ele vai usar por meio de uma outra plataforma, e aí realmente a questão, o banco pode estar abrindo mão das possíveis receitas desse consumidor. Então, isso vai gerar, no meu entendimento, um ecossistema único no Brasil de pagamentos instantâneos, né, aberto, que vai estabelecer uma competição muito boa e que vai estabelecer um ciclo virtuoso a esse respeito, né, no qual vai permitir exatamente que todo mundo se engaje para que aquele consumidor use a sua aplicação no seu pagamento instantâneo. Vamos para alguns pontos importantes em relação ao porquê que isso vai acontecer. Porque o Banco Central criou o que a gente chama de Diretório de Contas Transacionais. É uma base pública que está sendo implantada no Brasil, né, em que cada consumidor vai registrar como ele quer se relacionar nos seus pagamentos instantâneos. Então ele vai registrar o que a gente chama de chave. O nome técnico é chato, né, chave de endereçamento, inclusive, mas ele é o nome que está na legislação, é o nome que o Banco Central determinou, que inclusive é o nome que os bancos têm que utilizar junto aos seus consumidores. Tá? Então, cada consumidor vai poder registrar várias chaves nessa base única, nesse diretório único, que fica numa infraestrutura de tecnologia do Banco Central, e vai dizer assim, ó, toda vez que eu quero receber um dinheiro, que alguém quer me mandar um dinheiro, né, se mandar para o meu celular, eu quero que o meu celular seja a minha chave principal. Então, mandando para o número do meu celular, eu quero que caia na instituição A. As pessoas que mandarem o dinheiro para o meu e-mail, eu quero que caia na instituição B. E as pessoas que mandarem o dinheiro para o meu CPF, então estou falando de 3 chaves, né, quero que caia na instituição financeira C. O que essa questão está promovendo, inclusive, o que a gente tem falado sobre a corrida pelo Pix? As instituições financeiras, as instituições de pagamento, as fintechs, de uma forma geral, elas vão correr agora, a partir do marco dia 5 de outubro, às 9 horas da manhã, abre essa corrida, né, oficialmente, em que as instituições financeiras vão querer fazer? Vão querer angariar que o consumidor escolha, por meio dessas chaves, a própria instituição financeira. E, preferencialmente, coloque as 3, 4 chaves dela para receber os seus recursos dentro daquele banco. E a mesma coisa vai acontecer
por parte de um estabelecimento comercial, né? Veja que o estabelecimento comercial poderá registrar as suas chaves e dizer assim, ó, toda vez que alguém pagar por meio do meu QR Code ou por meio esse padrão do BR Code ou me mandar um dinheiro pelo meu celular, eu quero que caia ou para o meu CNPJ ou para o meu CPF, tanto faz, eu quero que caia na instituição A, B ou C, dando total liberdade para o consumidor olhar, recebedor, desculpa, dando total liberdade para o recebedor que pode ser uma pessoa física ou um comércio, em escolher qual a melhor instituição e registrar lá no Banco Central, numa base pública, dizendo assim, que, lógico que não é acessada por qualquer um, tem toda a confidencialidade, mas ele registra lá dizendo qual a instituição que ele entende que vai atendê-lo melhor. E vai, então, aí, a partir daí, vai se estabelecer todo um processo de competição, né? O outro ponto relevante aí é que, dentro desse processo de competição que está sendo estabelecido, né, uma série de empresas vão tentar buscar a forma de interagir melhor entre esses consumidores e estabelecimento comercial, fazendo serviços de conciliação financeira para os estabelecimentos comerciais e colocando essa solução do BR Code no estabelecimento comercial. Então, o estabelecimento comercial poderá estimular que as pessoas usem o seu aplicativo, do seu banco, da sua fintech, não interessa. Todo mundo tem um aplicativo financeiro hoje, ou boa parte da população economicamente ativa que realiza atividades de consumo ou que tem renda relevante para as atividades de consumo tem um aplicativo. E esse aplicativo obrigatoriamente terá o Pix, né? E no momento que o estabelecimento comercial estimular que esse consumidor use o Pix, seja se você é um empreendedor que está entregando uma mercadoria à distância, então que ele transfira para o seu número do seu celular aquele dinheiro. Ou seja, que você atende fisicamente o estabelecimento comercial, ele mire ali e faça o pagamento pelo QR Code, você estará recebendo aquele recurso instantaneamente. Para ser mais prático, pragmático e técnico, todos os recursos terão que ser transferidos em até 10 segundos. Né? A maioria deles precisa ser transferida em até 6 segundos. Muitos deles em testes, inclusive que nós estamos participando aqui como um dos bancos pioneiros no desenvolvimento de soluções de Pix, será em questão de 1, 2 segundos. Você vai receber a confirmação. Bom, mas vamos falar sobre a questão de custos, que é uma questão relevante, né? O Banco Central, no momento em que ele estabeleceu essa dinâmica de criar uma infraestrutura de pagamentos instantâneo, ele adotou algumas questões relacionadas a regras de precificação, tá? Uma delas é que a transferência entre pessoas, ela deve ser gratuita, tá? Ela não pode ser cobrada pela instituição, tá? A não ser que a outra pessoa que esteja do outro lado tenha indícios de que está desenvolvendo uma atividade comercial. Aí realmente tem que haver algum nível de cobrança, porque essa pessoa pode receber 30, 50, 100 transações no mesmo dia, e isso tem todo esse custo de processamento. Nós estamos falando de custo de processamento. O Banco Central estabeleceu, e isso é público, né, um custo para que os registros financeiros que transitam nessa infraestrutura de pagamentos instantâneos, ela custe 0,01 para cada 10 transações. Tá? 1 centavo para cada 10 transações. Então será um custo muito baixo. O que eu imagino que vai acontecer? Essas integradoras, empresas que vão prestar serviço para os estabelecimentos comerciais e que vão estar interligadas no sistema de pagamentos instantâneos, vão conseguir prover serviços com custo bastante adequados nesse novo cenário que nós estamos vivendo. Tá? Os bancos que fazem o relacionamento com o estabelecimento comercial vão tentar colocar nesse processo competitivo a melhor solução possível para você, para que você escolha ele como o domicílio das suas chaves de pagamentos, né? Então isso aí, na minha opinião, vai gerar um ciclo virtuoso. E quando que isso vai acontecer? Vai acontecer então, 5 de outubro começa a liberação parcial do cadastramento das chaves, os consumidores, as instituições financeiras vão poder abordar os seus clientes e pedir para que eles cadastrem as suas chaves, né?
nessa infraestrutura pública, né, e centralizada. E dia 16 de novembro é o lançamento oficial em que as transferências vão poder acontecer de forma aberta em todo o mercado brasileiro. Para finalizar, aonde que isso aí pode afetar, além de todo esse contexto que nós estamos falando, né? Pode afetar, por exemplo, cobrança bancária. Pode ser que em algumas situações você não precise mais esperar 48 horas para o boleto ser compensado para que você possa liberar a sua mercadoria, né? A gente sabe hoje que a cobrança bancária teve seu papel relevante no desenvolvimento do sistema financeiro brasileiro, mas possivelmente em algumas situações ela não faça mais sentido. As pessoas possivelmente não farão mais TED, elas farão PIX, elas farão essas transferências instantâneas, né? E é possível, sim, que em determinadas situações o consumidor prefira usar a sua aplicação de Pix em vez do seu cartão, quando ele não precisar ter crédito, acesso a crédito, e quando ele não precisar ter prazo nos seus pagamentos. Tá? E aí, realmente, quando ele detém esses recursos, eu vejo com bastante facilidade em que o consumidor, apoiado pelo comércio, inclusive, seja estimulado a utilizar essa nova solução. Então, de uma forma geral, o que eu queria contextualizar para todos vocês é que nós estamos vivendo, sim, momentos bastante interessantes. Eu entendo que o setor está passando por muitos desafios, mas o que eu vejo um pouco mais adiante é que nós teremos algumas mudanças que podem realmente, finalmente, trazer efeitos práticos, assim como nós tivemos efeitos práticos no aumento da competição das adquirentes, na queda dos preços naquela época. Nós teremos agora efeitos práticos em relação às formas como as pessoas realizam pagamentos entre si e nas suas relações de consumo. E em breve, pessoal, sem querer me estender muito, e em outra oportunidade eu acho que valerá a pena a gente fazer também esse debate, vem aí o Open Banking no ano de 2021. Né? Então, todas essas forças caminhando juntas para a construção de um sistema mais inclusivo, um sistema mais competitivo, um sistema mais aberto e mais seguro, e que realmente ele possa privilegiar cada vez mais essas relações de consumo a um custo cada vez mais baixo. Eu estou bastante confiante de que nós estamos chegando nesse momento. O contexto que eu queria colocar era mais ou menos este aí. Muito legal, Raul. Uma honra enorme poder estar dividindo esse momento com você, um executivo com muita experiência e que resumiu de forma muito simples algo que eu demorei um certo tempo para entender todos os benefícios do Pix. E a minha empresa é uma das instituições financeiras que faz já parte desse sistema e já está trabalhando e correndo para que a gente fique pronto e que possa não só se beneficiar de todas essas inovações aí que estão acontecendo, mas também que a gente possa contribuir com o tema que você colocou, que é a inclusão, né? De uma forma geral, eu acho que você resumiu um processo de transformação muito forte que está acontecendo mesmo no sistema financeiro, através dessas três forças, na qual eu concordo, né? Recentemente estava assistindo uma live com o Gustavo Franco, ex-presidente do Banco Central, e ele disse: nunca o Banco Central teve uma agenda microeconômica tão forte como a atual, né? Que não só se tangibiliza através do Pix, mas se tangibiliza através de outras iniciativas, como a questão da publicação dos recebíveis por parte das credenciadoras. Isso tem a ver com as perguntas que eu vou te fazer. A primeira delas é a seguinte, quer dizer, você colocou o cenário de pandemia e uma das coisas que ficou claro é justamente esse apoio que a gente precisa dar para o brasileiro, né, de poder se inserir dentro do sistema financeiro e dentro da digitalização. Mas uma outra coisa que ficou clara para a gente, para todos nós, principalmente para o pessoal do setor de bares e restaurantes, é a acessibilidade ao crédito, acessibilidade aos recursos por parte da pessoa jurídica. Quer dizer, queria primeiro perguntar a tua visão, né, diante disso, do porquê foi tão difícil que num momento de dificuldade bares e restaurantes pudessem acessar os recursos, não só os disponíveis pela iniciativa pública, mas também pela iniciativa privada. Quer dizer, por que os bancos não atuaram para poder ajudar as empresas no momento de dificuldade? Por que eles não têm uma atuação mais forte nesse sentido, considerando que a gente vive um cenário de taxa de juros como nunca a gente viveu, ao redor da casa dos 2%. Quer dizer, primeiro eu queria ver tua opinião em relação a isso.
Bom, Beto, é uma resposta de uma. É difícil fazer uma resposta simples numa pergunta tão complexa como essa, né? É. Eu diria que foi um aprendizado, tanto para os consumidores como para os bancos, o momento que se viveu, né? Eu acho que o sistema financeiro ainda não estava preparado para uma situação de calamidade pública, em que você não consegue visualizar todos os riscos inerentes que estão acontecendo em volta do cenário do mercado como um todo, né? Acho que logicamente, a Febraban até coloca muito sobre a questão do esforço dos bancos em liberar os créditos da forma mais rápida possível, né? Mas fica, logicamente, que isso aí não foi evidente que não foi o adequado, ou não foi o necessário, ou não foi o desejado, obviamente, né? E fica aí a lição de que nós temos que aprender, assim como nós estamos aprendendo a evoluir bastante nessa parte de pagamentos, de competição, nós temos que evoluir na parte de distribuição de crédito, né? O Banco Central, ele tem feito alguns esforços interessantes, criando novos tipos de competidores em relação ao provimento de crédito, que eu particularmente acho uma agenda bastante interessante. Isso está debaixo desse contexto dessa agenda de melhoria da regulação. Você pode hoje constituir empresas que a gente chama de sociedades de crédito direto, que não necessariamente são bancos. Você pode construir sociedade de empréstimos entre pessoas, que seja pessoas físicas ou jurídicas, que não necessariamente é um banco. Então, eu vejo o primeiro ponto. De um lado, o sistema financeiro fala que fez todo o esforço possível de fazer isso aí, né? De um outro, você vê um sistema de comércio entendendo de que aquilo ali não foi o adequado, né? Eu acho que os instrumentos também de conexão do crédito público para ser distribuído via bancos, isso não estava muito bem, ainda não está muito bem sedimentado, né? E totalmente, tanto que não fluiu tanto quanto era a expectativa, né? Mas o que nós precisamos insistir com esse aprendizado é que o que vai trazer uma transformação no processo de concessão de crédito no Brasil é competição, né? É abertura de sistemas, é criação de plataformas, estímulos à criação de plataformas, que aqui a gente chama de plataformas digitais de empréstimo, que sejam plataformas abertas, simples de fazerem essa relação, né? Que haja uma evolução, e aí tem alguma questão aí sobre evoluções sobre a questão do cadastro positivo, que haja uma evolução no processo de agilidade, de escoragem de risco do consumidor que quer tomar esse crédito, e plataformas sejam criadas o mais rápido possível e com a maior quantidade possível para gerar um ecossistema competitivo, né, que permita que o consumidor, aí no caso um estabelecimento comercial, se ele não conseguir uma relação com o banco A, ele pode ir para a plataforma B, ele pode... E aí tem um outro contexto também que vem sendo bastante estimulado nesse novo cenário, são as cooperativas de crédito. Eu acho que as cooperativas de crédito vêm evoluindo muito, né? Se você olhar, só voltando um parênteses sobre a questão do PIX, 980 instituições financeiras, instituições de uma forma geral, elas se registraram no PIX, né? As cooperativas de crédito, para você ter uma ideia, são 980 instituições que vão participar desse sistema de pagamento. 630 dessas 980 são cooperativas de crédito, que vão participar dessa nova infraestrutura, para ser mais preciso, 634, que vão participar dessa nova infraestrutura de pagamentos instantâneos no Brasil. O que isso é, na minha opinião, aqui? É um processo evolutivo, né, das cooperativas de crédito, se interligando num sistema muito mais ágil e capaz, inclusive, de evoluir no seu processo de distribuição de crédito. Eu vejo também, cada dia, o Banco Central vem anunciando aí a criação de sociedades de crédito direto, a aprovação, né, sociedade de empréstimos entre pessoas, que vão evoluindo nessa criação dessas plataformas digitais de empréstimo. Então, de uma forma geral, eu acho que vai ser um processo evolutivo. Acho que nós não estamos evoluindo, muito pelo contrário, debaixo de todo esse contexto que eu estou colocando, eu acho que nós estamos evoluindo sim nas formas de automação da concessão de crédito, na criação dessas plataformas, numa maior poder competitivo das cooperativas de crédito, numa melhor
forma em que os bancos tradicionais possam fazer o score de crédito dos seus clientes a partir do cadastro positivo, por exemplo. Então é um conjunto de evoluções que não vieram na velocidade, obviamente, desejada ou necessária, mas elas vão acontecer, né? Eu vejo o sistema como um todo entendendo de que elas vão e precisam acontecer, né? Vejo a Brasel também bastante empenhada nessas discussões aí, pelo que eu acompanho a agenda da Brasel, de que tem que estimular novas formas menos burocráticas, mais automatizadas, mais simples e mais ágeis e, logicamente, com maior competição, mais baratas no processo de fazer o crédito chegar aonde tem que chegar. Tá bom, é um bom ponto. Eu de fato acredito que, tanto do ponto de vista da inclusão digital, como o acesso ao sistema financeiro, pelo lado das pessoas, a gente evoluiu bastante e ainda tem muito que se evoluir. E do lado do acesso ao crédito e de como fomentar o desenvolvimento econômico das pequenas e médias empresas, é uma agenda que começou, e eu vejo de forma positiva também, e acho que você tocou no ponto através das cooperativas, através das fintechs, através dos instrumentos que o Banco Central está colocando à disposição. Em novembro também tem uma inovação importantíssima, que é a obrigação por parte das credenciadoras na publicação de todos os recebíveis e toda a agenda de recebíveis em registradoras, e dessa forma outras empresas poderão também antecipar recebíveis a um custo mais baixo, porque hoje está vinculado o domicílio bancário, o credenciamento e o recebível. Ele vai desregulamentar isso de forma aberta, transparente. Então é aquilo que a gente estava conversando, que você bem colocou na agenda, muito positiva, inclusive elogiada em vários outros países do nosso Banco Central e do nosso regulador, no sentido de abrir mesmo o mercado, desregulamentar e desconcentrar. Eu acho que esse é o grande recado, né? E a conclusão, ouvindo o que você falou. E eu tenho uma última pergunta para te fazer, que é uma dúvida minha. Como é que fica a confirmação do Pix para o delivery? Porque na loja você consegue fazer a confirmação online. Como é que vai funcionar no delivery? Está sendo desenvolvido um conjunto de APIs, aí, inclusive de forma estruturada pelo Banco Central, que vai permitir todas essas integrações, inclusive do e-commerce, né? No fim, o delivery acaba sendo um e-commerce, né? E o estabelecimento comercial, por meio das integradoras, vai receber real-time uma confirmação daquele pagamento. Eu acho que vai ser uma coisa bem simples de ser implementada e já está sendo estruturada aí pelas integradoras e pelo Banco Central também. Legal. Bacana. Prazer participar desse fórum. Prazer todo meu. Bom, pessoal, eu acho que, de uma forma geral, para finalizar, apesar de todas as dificuldades que o setor está passando, todo esse desafio que a sociedade brasileira passou e até mundial, né, eu queria transmitir uma visão um pouco otimista, um pouco mais otimista em relação às mudanças que a gente está vivenciando, que a gente está vendo, mudanças essas que não são teóricas, são mudanças práticas. Nós citamos algumas aqui, o Alberto lembrou uma interessante em relação à continuidade da competição na questão das adquirentes e das vendas via cartões. Então são N exemplos que vão fazer, sim, nós termos um sistema cada vez mais inclusivo, mais digital e mais competitivo e aberto, né? Então eu queria trazer essa mensagem de otimismo, de que eu acho que realmente nós vamos entrar numa nova era, e a representatividade e a liderança de um dos segmentos que mais emprega, que é o segmento de bares e restaurantes, é fundamental nesse processo de transformação. Queria agradecer a todos, até passar a palavra para o Alberto para suas considerações finais. Eu acho que é um pouco isso mesmo. Eu acho que a Brasel está promovendo um debate, está trazendo de forma muito clara e muito transparente o que está acontecendo. Eu acho que os 3 pontos levantados pelo Raul, em termos de toda a agenda e toda a mudança, seja por ordem do regulador, seja do comportamento do consumidor, seja por conta de toda a transformação digital e a evolução tecnológica, essas 3 forças, elas culminam mesmo por um processo mesmo de transformação e de mudança. E para a gente é um privilégio de poder estar participando disso, poder ser agente de mudança nesse sentido, e junto com o setor de bares e restaurantes, a gente poder construir um Brasil melhor, um Brasil mais competitivo, um Brasil mais horizontal, mais transparente e mais justo para todo mundo. Prazer enorme participar desse debate. Obrigado aí, Raul, pela oportunidade de te escutar e aprender um pouco com a tua experiência. Muito bacana. Obrigado a você, obrigado a Brasel, é uma honra estar aqui nesse debate e nos colocarmos à disposição aí para as grandes discussões estratégicas do setor. Muito obrigado a todos.
A gente aqui na Ambev chegou para os bares e restaurantes e falou: tamo junto. Por meio da Stella Artois e da Boêmia Puro Malte, a gente criou as plataformas Apoie um Restaurante e Ajude um Boteco. E com o movimento Nós, estamos ajudando o pequeno varejo. Se você quiser participar e conhecer nossas outras iniciativas contra o Covid-19, é só acessar ambev.com.br/juntos à distância. Ambev, vamos juntos, além dos rótulos, com você.